Olá, querido amigo internauta, você que está aí conectado agora a o site, na verdade, é o Facebook. Você vai poder ouvir agora junto comigo com esperança, né? Hoje eu sei que para você aqui de Coração de Maria não está fácil falar de esperança, né? Nós tivemos uma perda, nossos vereadores faleceu aqui, né? E para muitas pessoas falar em esperança está difícil hoje, mas a esperança em meio a tanto sofrimento, a dor do luto, enfim. Eu quero lhe dizer que hoje a Voz da Profecia vai estar falando sobre esse tema aqui na live, a missão de Cristo no céu, agora. Hoje nós vamos fazer um estudo baseado na intercessão de Cristo, o que realmente isso representa. Vamos juntos estar agora ouvindo a voz da profecia. Eu quero dizer para você que esse aqui na Coração FM. E então por isso você ouve primeiro o pastor Montano Barros e depois eu volto para a gente fazer o comentário. Vamos acompanhar agora a voz da profecia. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. Pega a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia falando sobre uma profecia de Daniel, muito interessante. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor, com o pastor Montano de Barros. O tema de hoje é a missão de Jesus no céu agora. No antigo santuário do Velho Testamento, os pecados confessados eram simbolicamente transferidos para aquele santuário. Fazia-se necessária uma purificação anual. Boa noite, como o santuário terrestre era uma cópia fiel do santuário celeste, os pecados que confessamos são transferidos para ele, no qual também deverá ser realizada uma obra de purificação. É verdade. Pode parecer coisa estranha que lugares celestiais necessitem de purificação, mas a Bíblia afirma, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Daniel 8,14. Na profecia, um dia representa um ano, conforme Ezequiel 4,7. Essas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, são tempo profético e representam 2.300 anos. Lendo Daniel 9,25 e Esdras 7,7, chegamos à conclusão que os 2.300 anos começaram no ano 7º do rei Artaxerxes da Pérsia, ou seja, em 457 a.C. E a história assim confirma. Como o decreto foi dado quase no fim do ano 457, os 2.300 anos nos levam a 1844 de nossa era. Nesse ano, 1844, começou a purificação do santuário. Considerando que os serviços simbólicos do santuário terrestre eram feitos no primeiro compartimento e que só no dia da expiação o sacerdote entrava no Santo dos Santos, compreendemos que desde a sua ascensão ao céu, Jesus ministra no primeiro compartimento do santuário e, a partir de 1844, realiza suas atividades sumo-sacerdotais no segundo compartimento ou Santo dos Santos. E como é feita essa purificação no santuário celestial? A Bíblia menciona a existência de livros no céu. Descrevendo a abertura do tribunal de Deus, o profeta Daniel escreveu: assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, Daniel 7,10. Nesses livros estão relatados os atos de cada indivíduo.
mais perfeito que o mais potente computador feito por seres humanos. É verdade. A Bíblia também menciona a existência do livro da vida, no qual estão inscritos todos quantos consagraram a vida a Deus. Há também referência a um memorial das obras em que devem figurar os bons atos dos que temem ao Senhor, e há igualmente um registro dos pecados, dos maus atos, das más palavras e dos maus pensamentos. Isso. Como o antigo dia da expiação era um dia de julgamento, também a purificação do santuário celeste é uma obra de julgamento, o apagamento dos pecados contidos nos livros do céu. Bem, talvez você tenha a seguinte pergunta agora. Mas por que não são os registros apagados ao ser perdoado o pecador? A resposta é a seguinte: nem todos perseveram no caminho do Senhor. Há pessoas que, depois de se arrependerem, depois de confessarem seus pecados, depois de fazerem paz com Deus, voltam à prática do mal. E aí os que tá fazem problema, assim têm o seu perdão anulado. Muita gente. Por isso, sai da a presença remoção de Deus. dos registros do pecado só pode ser feita após a morte do indivíduo ou após terminar o tempo da graça. Ao contemplar a purificação do santuário, Jesus dirá: Está continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Estas palavras encerram a obra de salvação. Elas fecham a porta da graça e selam os destinos. Os que foram declarados justos continuarão assim para toda a eternidade. Os que forem achados em pecado aguardarão o terrível destino do ímpio. Após terminar a obra de purificação no santuário celeste, Jesus virá em glória e majestade para receber o seu povo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Simultaneamente com a purificação do santuário celeste, deve ser proclamada na terra uma mensagem especial de Deus. Esta mensagem está em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 10. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Perceba que, simultaneamente com a purificação do santuário celeste, deve ser proclamada na terra uma mensagem especial de Deus. Essa mensagem é pregada por homens, representados por anjos voando. É o Evangelho eterno, o mesmo Evangelho de todos os tempos, com ênfase nos seguintes pontos: proclamar a chegada do juízo, a fase da obra de Cristo em favor dos homens. É chegado o tempo do fim. Segundo, convida homens e mulheres a adorar o Deus Criador, que em 6 dias literais criou a terra com tudo que nela há, e descansou no 7º dia de uma obra acabada. Com isso, condena a teoria evolucionista. Número 3. Declara sem valor os ensinos humanos e sistemas religiosos que procuram substituir os ensinos de Deus. E o 4º ponto enfatizado por este Evangelho eterno é o seguinte: advertir contra a submissão espiritual a outro poder que não a Deus. O resultado dessa pregação é o que está em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Isso mesmo, amigo ouvinte. A pregação dessa tríplice mensagem angélica produz um povo que põe a sua fé nos méritos e poder de Jesus para salvar. Exatamente. E como demonstração da presença de Cristo no coração, vivem como viveu o Senhor, a vida santa que os 10 mandamentos requerem. Será que você dará ouvidos à mensagem especial do Evangelho para este tempo, enquanto não termina o dia da salvação? É solene a obra que se acha agora empenhado o celestial mediador e sumo sacerdote. Agora ele ainda é nosso advogado, ainda intercede por ele nós. se tornará o nosso Pense juiz. sobre isso e tome a sua decisão agora. Tanto tempo passou. O tempo de graça que nós temos é agora. A oportunidade que temos de salvação é hoje. Mas, infelizmente, muitos estão deixando essa oportunidade passar. E vai chegar um tempo que a graça de Deus ela não vai estar mais disponível para o mundo pecador. E aí que está o problema. Precisamos atender o convite de Deus enquanto é tempo, hoje. Sob suas asas eu encontro paz e proteção. Seu olhar cerca tudo meu ser. Onde quer que eu vá, É verdade. Precisamos estar todos os dias aceitando a salvação que Deus nos concede. é o que Cristo tem. Osmânia, lá de Minas. Agora tá pela live, né? Você tá pelo site da Rádio Coração FM. Agora você tá ouvindo aí tá me vendo aqui pela live agora, né? Deus abençoe você, Osmânia. Cada dia mais. Como posso medir o amor de Jesus? Ele sempre me amou do jeito que sou. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Nada pode separar minha vida desse amor. Sob suas asas eu encontro paz e proteção. Seu olhar cerca todo meu ser. Onde quer que eu vá, o Senhor lá está. Tanto amor, eterno amor, é o que Cristo tem por mim. Tanto amor, eterno amor, é o que Cristo tem por mim. Tanto amor, quanto amor, Cristo sente por mim. A oração. Vamos orar. Pai Celestial, se Jesus está intercedendo por nós nos céus, não temos o que temer. Precisamos apenas confiar e cada dia entregar nossa vida, nossos planos aos cuidados de Jesus. Amém. Obrigado por esta certeza, Senhor. Em nome Por de isso Jesus. oramos, em nome de Jesus. Conheça mais sobre o assunto apresentado no programa de hoje, fazendo gratuitamente o curso bíblico Encontro com a Vida. Ligue para 0300 789 1111 ou escreva para a Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Você também
Pode o curso bíblico pelo e-mail vp@cisac.org.br. Aqui nos despedimos dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Amém. Senhor faça sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 104,9. Agora vamos falar com o pessoal que está em casa agora. 9:19. Você ouviu aí a Voz da Profecia com o pastor Montan Barros, hoje falando sobre a intercessão de Cristo no céu. Veja, você deve lembrar que ontem nós falamos sobre o santuário. E ao falar sobre o santuário, nós percebemos algumas coisas, alguns detalhes que a Bíblia menciona. Vou relembrar aqui algumas delas. No santuário terrestre lá do antigo Israel, a Bíblia diz que o sacerdote ele entrava uma vez, na verdade ele entrava todos os dias para ali oficializar, fazer um sacrifício diário. Todos os dias eram feitos 2 vezes o sacrifício na parte da manhã, e ali tinham sacrifícios. E a pessoa, quando ela queria confessar o pecado a Deus, ela fazia o seguinte: ela levava o cordeiro até o santuário e lá ela colocava a mão sobre o cordeiro, ali confessava todos os seus pecados e transferia a culpa para o cordeiro era morto e a pessoa assim era perdoada. Assim diz o livro de Hebreus, no capítulo 9, versos de 1 a 7, que acontecia lá na época do antigo Israel. Só que tinha um outro dia, uma outra data festiva deles, que era muito conhecida como o dia da expiação. E esse dia da expiação era o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do lugar do santuário, para ali poder oficializar e fazer uma espécie ali de, na verdade, do juízo ali para o povo de Israel naquele momento. Aquele dia era o dia do juízo. Você lembra que eu falei ontem que o santuário todo representa Jesus? O pão é Jesus. A Bíblia fala que ali também as portas é o símbolo de Cristo. E tinha várias coisas no santuário também. Mas veja bem, o que significa o fato do sacerdote entrar todos os dias para oficializar ali, fazer um sacrifício diário? O que isso significava? O texto bíblico é bem claro quando diz assim, que o sacerdote ele tem um símbolo. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15. Qual é o símbolo do sacerdote? Olha só. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui está falando de quem aqui? De Jesus. Então, aqui está dizendo que Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que está disposto a perdoar o meu e o seu pecado. Ou seja, como o sacerdote ele entrava uma vez, ou na verdade todos os dias, para ali oficializar diante ali dentro do santuário, o que quer dizer que hoje Jesus no céu, ele intercede por mim e por você todos os dias. Então, no livro de Hebreus, aqui mesmo, no capítulo 29, capítulo 9, verso 24, há um texto que diz assim, ó:
Hebreus 9, 24. Eu vou ler para você o verso 23, para ficar mais claro. Ó. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a elas superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E ele fala, nem ainda antes para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. O que está dizendo Paulo aqui? Paulo está dizendo assim, Jesus entrou no santuário e agora ele começa um trabalho de quê? De intercessão e depois um trabalho de expiação. De acordo com a data de Daniel 8:14, aquela profecia que fala do santuário celestial, a Bíblia fala que o povo de Deus teria uma data no tempo do fim, onde eles ali teriam, na verdade, um começo da proclamação do juízo final. Ou seja, lá no santuário celestial iria começar o quê? Iria começar um processo agora de juízo, antes do tempo, antes da volta de Cristo. Começou-se agora um processo de juízo. O texto de Daniel 7, verso 10 fala, assentou-se ao tribunal e abriram-se os livros. E em Daniel 8, ele repete a mesma cena e menciona lá o santuário celestial. Quer dizer, a profecia ela é repetida, porém com símbolos diferentes, mas agora apontando para o santuário celestial. Daniel 7 e Daniel 8 mostram uma cena de juízo. E quando foi que isso começou? Em 1844. Em 1844 foi que cumpriu-se o período de 2.300 tardes e manhãs. E quando começou? O profeta Daniel diz no capítulo 9, verso 24 a 27, que as 2.300 tardes e manhãs começariam a ser contadas desde a saída da ordem que o rei Artaxerxes ele iria dar para que o povo saísse de volta para Jerusalém. Ou seja, quando foi dado o decreto de que o povo de Deus deveria voltar para reconstruir a cidade. E considerando que um dia profético é um ano literal, você tem aí 2.300 anos. Se você somar aí, olha só, você pega esse período, soma mais 490, 457 mais 490. Aí você vai chegar até o ano 34 da nossa era. Esses 490 anos equivalem às 70 semanas de Daniel 9. Lá em Daniel 9 menciona 70 semanas. As 70 semanas elas estão dentro dos 2.300 dias de Daniel 8:14. E agora você pega, olha, você somou 2.300, você tira agora 490. Então agora vai restar quanto? Então vai restar quanto agora? A Bíblia fala que iria restar agora um período que na verdade seria período de 1810. Mas como assim? É exatamente isso. Você tira agora de 2.300. Você tira 490, vai sobrar isso. Vai sobrar esse período aí. E você soma 4 mais 1.810, 1.844. Agora,
Eu não vou dar esses detalhes todos aqui, porque isso aqui é um estudo muito aprofundado. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que o processo de expiação do juízo final já começou. A primeira fase do juízo final começa agora, no cumprimento das 2.300 tardes e manhãs em 1844. Agora, querido amigo ouvinte, de lá para cá temos visto que a mensagem bíblica é que o juízo chegou a hora do juízo. E uma coisa interessante é de que as pessoas que elas estarão no céu um dia, elas terão o exame, o seu exame da sua própria vida sendo ali cuidadosamente analisado. E esse período de investigação que a Bíblia assim menciona, que nós podemos ver também um pouco antes da volta de Cristo, é o período em que, como o pastor Montano Barros mencionou, que tem pessoas que hoje aceitam o perdão de Deus e aceitam a Cristo, abrem o coração, mas depois voltam atrás a fazer novamente as mesmas coisas erradas. E aí o que acontece? Essa pessoa, se findar o primeiro período, o tempo de graça que Deus está dando, até o tempo do fim, e ela não aceitar ou não reconciliar-se com Deus, ela estará perdida. E cada registro tem sido avaliado, tem sido analisado até o tempo do fim. Agora, depois da volta de Cristo, vem aí a segunda fase do juízo e também a terceira, que isso já é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje a Bíblia diz que Cristo intercede por você. Ele intercede por você e como é isso? Nós usamos um termo para a função de Cristo que é muito conhecido. Inclusive tem até uma música da Bruna Carla que desenha muito bem isso que eu quero dizer para você. Advogado é o termo que nós usamos. Jesus é o nosso advogado. Mas como? Ele é aquele que intercede. O advogado é aquele que está junto do juiz, intercedendo por aquela causa e tal. E Jesus é aquele ser hoje que está perante Deus, intercedendo por mim e por você. E por quê? Porque existem ações contra mim e contra você. Existem seres que querem nos acusar, querem nos dar a sentença de morte. E acontece? Deus, ele está cuidadosamente analisando os livros. O livro da vida será aberto. As pessoas, elas receberão, de fato, ali a sentença de acordo com as coisas que foram escritas no livro. Agora, depois que o juízo final acontecer, ficará claro de que Deus foi justo. Eu quero fazer uma análise com você, querido amigo ouvinte, para a gente concluir esse raciocínio aqui. Sempre que Deus ele iria fazer uma espécie de juízo contra uma cidade, contra um reino, ele sempre dava um tempo de oportunidade. E que tempo é esse? E que tempo seria esse? É uma época de oportunidade para aquele povo se arrepender e se voltar para ele. Exemplo, os antediluvianos, as pessoas que viviam antes do dilúvio. Quanto tempo foi que Noé pregou? Noé pregou quanto? Quantos anos? 120. Não foi assim? E depois do período que Deus havia dado, quando acabou-se o tempo, o que foi que aconteceu? Veio o dilúvio e levou a todos. A Bíblia fala também da sentença contra a Babilônia, que Deus havia dado a oportunidade para aquele reino, para aquele povo se voltar para ele, aceitando a
a mensagem também. Quantas vezes Deus falou contra a cidade de Babilônia? Quantas coisas? Deus usou profetas e tal, mas muitos não deram ouvidos. Assim foi também no caso ali de Jonas. Você lembra do caso de Jonas também? Quando Jonas ele iria ali pregar numa cidade, Nínive, e ele foi, na verdade, desafiado a ir pregar nessa cidade. Por quê? Porque Deus estava dando um tempo de graça para eles. E Deus estava usando Jonas para avisar que o juízo deles iria vir se caso eles não se arrependessem. Por que eu me refiro a isso agora? É porque esse tempo agora que Deus está dando para você viver, para você estar aqui ouvindo essa programação, você está vivo agora, é o tempo que Deus está dando de graça para você, é o tempo de oportunidade para você aceitar a salvação. Agora, se você, querido amigo ouvinte, morrer hoje e dizer naquele dia para Deus: Senhor, eu não sabia, não será aceita essa desculpa. Isso não terá como você ter desculpas naquele grande dia. Por quê? Porque hoje é tempo de oportunidade. Os antediluvianos, eles tiveram sua oportunidade, mas passaram. Os outros povos que vieram após o dilúvio, e que também Deus havia dado a oportunidade a eles, também o tempo de graça acabou-se. E aí? Aí agora Deus ele vai ter que levantar-se no tribunal, ele vai ter que dar um ponto final na história do pecado. Tem muitas pessoas sofrendo. Olha aí o que está acontecendo conosco hoje. Perdemos amigos, perdemos pessoas, pessoas queridas, pessoas que estão ao nosso redor. E você, querido amigo, eu quero lhe dizer uma coisa muito séria. Agora eu quero lhe dizer uma coisa para você que está me acompanhando em casa. E para você que está me ouvindo aqui, está me vendo aqui também pela live. Tem pessoas aqui pelo Facebook me acompanhando também. Veja bem, hoje Deus está te dando uma oportunidade. Agora, aproveite essa oportunidade hoje, enquanto há chance. Não pense que depois que você morrer, você vai ter uma nova chance. Porque esta ideia não vem de Deus. Essa ideia não está na Bíblia. A Bíblia diz que a sua oportunidade é hoje. E isso está escrito aqui no livro de Hebreus também. Olha só o que diz Hebreus capítulo 3, verso 15. Está escrito assim, ó. Olha só. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Está dizendo Deus aqui, a tua oportunidade é agora. Então não vai ter outra chance depois. Porque quando Jesus sair do santuário celestial, ele deixar de interceder, não haverá mais advogado de defesa no juízo final. O advogado agora ele passa a ser o quê? O juiz. Então, lembre-se que hoje Jesus é o seu advogado, ele está disposto a te defender, mas um dia ele será o seu juiz. Eu sempre conto aquela história, né, de um rapaz que ele cometeu um crime bárbaro, que o levou à prisão, o levou a estar preso por alguns dias. Esse rapaz foi levado a julgamento. E agora, querido amigo ouvinte, o que foi que aconteceu? Um advogado foi contratado para que ele defendesse esse rapaz e ele agora pudesse estar liberando esse rapaz dessa situação difícil. Que situação difícil, complicada, né? Mas o advogado fez de tudo. O advogado, ele entrou com ação na justiça, ele disse, olha, esse meu cliente, ele é inocente e tal, e o advogado, de certa forma, ele conseguiu inocentar o culpado ali, naquele momento. O rapaz foi livre, foi
livre da culpa e tal, mas o tempo passou. E anos depois, ele voltou novamente a fazer o mesmo crime, cometer a mesma coisa. E o que foi que aconteceu? Agora ele é levado novamente diante do tribunal, e quando ele estava lá, ele não tinha advogado, não tinha quem o defendesse. Quando ele olha para aquele tribunal ali, ele olha ali e vê um rosto conhecido. Não, aquele juiz ali é conhecido meu. Ele, ele tem um rosto familiar. Aí ele lembrou que aquele juiz tinha sido o seu advogado de defesa na primeira vez. E aí ele agora levantou a mão e disse: olha, seu juiz, você lembra de mim? E o juiz falou: olha, não lembro não. Você me defendeu quando eu cometi um crime lá atrás, há muitos anos atrás, e você conseguiu me inocentar e tal. E o juiz falou assim: olha, naquela época, se naquela época eu te defendi, eu fiz de tudo para que você fosse livre, e você foi livre. Ok, o meu trabalho foi feito. Mas hoje, com o juiz, eu quero lhe dizer que você está condenado. Por quê? Porque agora a sua oportunidade acabou-se. Ou seja, ele não havia aproveitado a primeira oportunidade, e agora na segunda vez que ele caiu na mão da justiça, ele queria ser liberto novamente, mas o juiz disse: olha, não, agora você será condenado. E Jesus um dia vai dizer isso para muitas pessoas, infelizmente. É isso que eu quero dizer para você, que hoje Jesus ele está te defendendo, ele está te dando uma nova chance para você viver com ele, para que você possa aceitá-lo e ser salvo. Mas um dia Jesus não vai poder mais te defender, ele será o seu juiz. E ao ser o seu juiz, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para você, quem sabe, ou então ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A palavra de Deus deixa bem claro de que você aceita a salvação agora, estando vivo, ou assim você se perderá um dia eternamente. Quero dizer que você está vivo. Você lembra que eu falei aqui no meio da programação que você deve valorizar aqueles que amam enquanto está vivo? Agora eu quero dizer que você também deve valorizar a salvação que Deus está lhe dando enquanto você tem vida. Eu quero orar por você. Quero ter a certeza de que você quer aceitar a salvação em Cristo. Que você possa abrir o coração para Deus hoje e deixar Ele atuar na tua vida. Querido amigo ouvinte, vamos juntos orar agora nesse momento. Você está agora orando a Deus por uma bênção e está agora precisando de oração. Você para comigo agora. Se você está com família, vamos juntos orar em família. Vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez agora, para que Ele nos ajude a estarmos selados para gratuito aqui em Coração de Maria. Você dá uma mensagem